Hoje nós vamos falar sobre esperança e glória, aquele que é, que era e que há de vir. E vamos começar, a gente vai ficar num livro só. Todas as referências de hoje, elas estarão apenas em um livro. E a primeira parte, eu já quero partir para a saudação daquele que é, que era e que há de vir. Que livro será esse? O livro que eu acho, não fiz exatamente a estatística, mas é o que nos dá mais esperança e glória, que é o livro de Apocalipse. Então vamos começar na primeira saudação, Apocalipse 1, verso 4 e 6, que diz assim: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós teremos mais versículos hoje, mas alguns nem vai precisar de comentário, né? Mas esse é a saudação para a gente lembrar quem é Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. E que fez o quê? Que com o seu sangue nos resgatou para ele, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Então a gente já começa com uma declaração fortíssima. E vamos passar as promessas. 7 promessas às 7 igrejas. Então vamos ver a primeira promessa, que é a igreja em Éfeso, que está lá em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2:11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A terceira promessa, a terceira igreja, Apocalipse 2:17, a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E a quarta igreja, a igreja de Tiatira, está lá em Apocalipse 2, verso 26, 28 e 29. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, está em Apocalipse 3:5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A sexta igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:12, mais uma promessa: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E a última promessa, a igreja de Laodiceia, está em Apocalipse 3, 21, 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Eu sei que só esses versículos seria suficiente para fazer uma pregação de dias, meses, anos. Mas o que eu quero focar aqui são 7 promessas. Se você esquecer do resto, lembre-se dessas 7 promessas. E elas estão aonde? No livro de Apocalipse. E eu disse no começo que eu chamava esse livro de livro da esperança e glória a Deus. E louvores. Então vamos aos cânticos de louvor. Em Apocalipse 4, do verso 8 a 11, diz assim: e os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, gente, aqui nós vamos ver uma recapitulação da Bíblia, da palavra de Deus. Quem é Jesus? Quais as promessas? O que ele fez? Quem somos nós? E quem é Deus, o nosso Deus? Né? Porque por ele criou todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Vamos mais alguns versículos em Apocalipse 5, versos 9 e 10, e diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, para que nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, qual é a promessa? Reinaremos sobre a terra. Somos reis e sacerdotes. Só nesses versículos já é a segunda vez. Lá no Apocalipse 1:6 está escrito: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E agora no mesmo livro está escrito mais uma vez: ele nos fez reis e sacerdotes. E quantos eram as pessoas? João estava tendo uma visão. A última semana nós falamos sobre sonhos e visões. Quantos eram? É um pinguim de gente? Vamos nos ater ao que a Bíblia declara e não a outras declarações. Apocalipse 5, verso 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Mais no Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Olha, estes versículos falam por si só. Eu não vou nem comentar. São palavras que estão escritas. E vamos a mais louvor. Apocalipse 5, verso 13, diz assim: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder. Para quando? Para todo o sempre.
que Jesus fez está feito. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, mas ele já estabeleceu o seu reino. E vamos a mais promessas. Apocalipse 7, verso 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E vamos ver mais só um tópico. Quem que sofrerá o dano de algumas palavras que estão escritas aqui, que muitas vezes apavoram as pessoas? Vamos ver lá em Apocalipse 9:1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Quem é que vai receber o dano? Quem não tem na testa o selo de Deus. De quem é a vitória? Apocalipse 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Também no verso 16 e 17 do mesmo Apocalipse 11 está escrito: e os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. De quem é o reino? Apocalipse 12, 10, 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E Jesus é quem? Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Em Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui vou fazer só um comentário. Proclamar aos que habitam na terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Isso é para hoje. Isto Jesus estabeleceu quando ele ressuscitou. Isso não tem começo, nem meio, nem fim. Temei a Deus e dai-lhe glória. Mais cânticos, vamos lá. Apocalipse 15, 3 e 4 diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor? E não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Só tu és Deus, Senhor de toda a terra. E mais vitória. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem somos nós? Eleitos e fiéis. Quem somos? Somos reis e sacerdotes. Eleitos foi o primeiro versículo que eu li. E vamos a mais triunfo. Apocalipse 19:1. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Em Apocalipse 19, versos 5 e 6 diz: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai a nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem somos nós? O que tememos. Nós não mudamos de status, nós não seremos outras pessoas, nós seremos aqueles que tememos, somos os servos do Senhor, reis e sacerdotes. Então não estaremos em outra dimensão, nós estaremos aqui com o Senhor Jesus. Até que é visto um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E nos versos 4, 5 e 6 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Como essa palavra está aqui no presente? A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Isso não está escrito no Evangelho de João? Nós não somos aqueles que tivemos sede, aqueles que buscamos ao Senhor, aqueles que no nosso interior se instalou uma fonte de água viva, e depois do nosso interior fluiu rios de água viva? Não somos este? Ou nós vamos? Já aconteceu. Quando o Espírito Santo, veio e substituiu o nosso espírito pelo Espírito Santo de Deus, depois que Jesus ressuscitou, venceu a morte, tragada foi a morte na vitória, nós somos estes que estão aqui. E qual é a última palavra da Bíblia? A última é assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que alegria, que glória, que gozo saber que Jesus está voltando. Então vamos ler os últimos 2 versículos. Diz assim, Apocalipse 20, verso 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, que é a tradução da palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. E assim termina-se a Bíblia. E está escrito: nenhuma profecia é de particular interpretação. Também está escrito: 1000 anos é como 1000 dias, 1000 dias como 1000 anos.
Vamos nos ater à esperança, às promessas, aos louvores, às glórias e à posição que Jesus conquistou para nós e que já está escrito no Evangelho. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Estas são promessas irrevogáveis. Não nos deixemos perturbar. Vamos nos ater às promessas, às palavras de Deus e confiar que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então eu queria deixar hoje mais palavra, do que explicação, mas que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que pairava por sobre as águas estavam um caos, e disse Jesus: haja luz e houve luz. Então que haja vida e houve vida. Isso Jesus já falou. Jesus já soprou o Espírito Santo sobre nós. Já somos dele, já somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Não deixemos nos perturbar. E que esta semana possamos refletir sobre estas inúmeras promessas, sobre essa grande promessa e louvores e cânticos e glória e graça que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele deu em visão para João. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana.